Fala pessoal, tudo bem? Acreditam em superpoderes? Hoje a gente vai desvendar esse universo e conhecer 10 pessoas que vão além dos limites do que a gente pensava ser humano. Se preparem para ver gente com memória fotográfica, gente que domina o corpo de um jeito absurdo e muito mais. Então, já deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal para não perder nenhuma aventura. E bora lá! Já imaginaram como seria ver o mundo com muito mais cores do que o normal? Como seria se cada sombra, cada reflexo, cada nuance tivesse uma cor única e distinta? É a realidade da Concetta Antico, uma artista australiana que tem uma condição rara e fascinante chamada tetracromacia. Essa condição permite que ela veja o mundo de uma maneira que a maioria de nós só pode imaginar. A Concetta tem um tipo extra de cone nos olhos, o que significa que ela enxerga milhões de cores a mais que a gente. Enquanto a maioria das pessoas tem 3 tipos de cones, ela tem 4, permitindo uma percepção de cores muito mais rica e detalhada. Imaginem a explosão de cores que deve ser a vida dela. Cada dia, cada momento, é uma nova experiência visual, cheia de cores que a maioria de nós nem consegue nomear. As telas da Concetta são vibrantes, cheias de nuances e detalhes que só ela consegue ver. Suas obras são um reflexo direto de sua visão única do mundo, capturando a beleza e a complexidade das cores de uma maneira que poucos artistas conseguem. É como se ela pintasse o mundo não como ela vê, mas como ele realmente é, em toda a sua glória multicolorida. Suas pinturas nos convidam a ver o mundo através de seus olhos, revelando uma paleta de cores que é ao mesmo tempo deslumbrante e inspiradora. A arte de Concetta nos lembra que há muito mais no mundo do que aquilo que vemos à primeira vista. E se eu te falar que existe um lugar onde monges controlam a temperatura do próprio corpo, no Tibete, com uma técnica milenar de meditação chamada Tummo, esses monges conseguem aumentar o calor do corpo de um jeito absurdo, a ponto de ficarem de boa em lugares congelantes. Pesquisadores descobriram que durante a meditação Tummo, os monges aumentam a temperatura das mãos e dos pés em até 17 graus. Imaginem as possibilidades. Controlar a temperatura do corpo seria a solução para um monte de problemas. Já imaginaram como seria viver sem sentir dor? Parece um superpoder, não é mesmo? Mas será que é realmente uma bênção ou pode ser um desafio disfarçado? Para a Jo Cameron, da Escócia, essa é a mais pura verdade. Ela vive uma vida sem dor, algo que para muitos de nós é inimaginável. Jo nasceu com uma mutação genética raríssima que impede ela de sentir dor física. Essa condição é tão única que apenas algumas poucas pessoas no mundo a possuem. Cortes, queimaduras, ossos quebrados. Nada disso incomoda a Jo. Ela pode se machucar gravemente e nem perceber. A ausência de dor fez com que a Jo não percebesse quando se machucava ou quando algo estava errado. Isso pode ser perigoso, pois a dor é um sinal de alerta do corpo. Ela já teve queimaduras sérias por segurar coisas quentes por muito tempo, sem sentir qualquer desconforto imediato. E até fraturas sérias que só foram descobertas muito tempo depois, quando os danos já estavam avançados. Apesar de tudo, a Jo leva uma vida normal e nunca deixou que a falta de dor a definisse. Ela encontrou maneiras de se adaptar e viver plenamente, aproveitando cada momento. Jo é um exemplo de resiliência e adaptação. Ela participa de atividades sociais, interage com amigos e vive uma vida cheia de alegria e propósito. Sua condição também despertou o interesse de cientistas que estudam seu caso para entender melhor a genética da dor e como isso pode ajudar outras pessoas. Jo colabora com pesquisas médicas, na esperança de que seu caso possa trazer avanços significativos na medicina e ajudar aqueles que sofrem com dores crônicas. No final das contas, Jo Cameron nos mostra que, mesmo sem sentir dor,
É possível viver uma vida plena e feliz, cheia de significado e alegria. Se preparem para conhecer o Liu To Lin, o homem-imã da Malásia. Este homem extraordinário tem uma habilidade que desafia a lógica e a ciência. Esse senhor desafia a física com a sua capacidade de grudar objetos de metal no corpo, latas, talheres, ferramentas. Tudo parece ser atraído por ele como se fosse um ímã humano. Tudo gruda no corpo do Sr. Liu como se ele fosse um ímã gigante. É impressionante ver como objetos de diferentes tamanhos e pesos se fixam à sua pele. E o mais bizarro é que essa capacidade parece que passou para os netos dele, que também grudam metal no corpo. A família inteira parece compartilhar essa habilidade única. Alguns acreditam que o Sr. Liu tem uma força magnética na pele, uma espécie de campo magnético natural que atrai os objetos, enquanto outros acham que é algo que a ciência ainda não conhece. Pesquisadores e cientistas de todo o mundo estão intrigados com essa habilidade e continuam a estudá-la. Seja lá o que for, o fato é que o homem-imã da Malásia continua um mistério. Sua habilidade única e inexplicável continua a fascinar e intrigar pessoas ao redor do mundo. Já imaginaram ter uma memória tão boa que vocês lembram de tudo o que já viram, ouviram ou leram? Essa era a vida do Kim Peek, um americano conhecido como Mega Savant, por causa da sua capacidade mental fora do comum. O Kim conseguia ler 2 páginas de um livro ao mesmo tempo, uma com cada olho, e decorar tudo rapidinho. Ele também sabia de tudo um pouco. Infelizmente, o Kim também nasceu com algumas dificuldades de aprendizado e de se movimentar, o que mostra que, às vezes, a genialidade vem junto com os perrengues da vida. Preparem-se para se torcerem de curiosidade com a história do Daniel Browning Smith, o homem borracha da vida real. Com uma flexibilidade absurda, o Daniel consegue dobrar, torcer e encaixar o corpo nas posições mais improváveis. Ele passa por buracos minúsculos, encaixa o corpo em caixas impossíveis e faz contorcionismo parecer brincadeira de criança. O Daniel tem hipermobilidade, uma condição que faz com que as articulações dele tenham muito mais movimento que as da maioria das pessoas. E se eu te falar que existiu uma mulher que calculava coisas super complexas em segundos, muito antes das calculadoras e computadores ficarem comuns? Essa era a Shakuntala Devi, uma indiana que ficou conhecida como a calculadora humana por causa da sua inteligência fora do normal para a matemática. A Shakuntala resolvia raízes quadradas e cúbicas de números gigantes em segundos, e até era mais rápida que computadores em testes de velocidade. Ela até entrou no Guinness Book por calcular a raiz cúbica de um número de 188 dígitos em só 50 segundos. Quem odeia frio vai ficar de boca aberta com a história do Wim Hof, o homem de gelo. Esse holandês radical enfrenta temperaturas congelantes como se fossem um dia de verão. O segredo do Wim está em técnicas de respiração e meditação que ele criou ao longo de anos de treino e enfrentando o frio. Ele já escalou o Monte Everest de bermuda, correu uma maratona no deserto da Namíbia sem beber água e até nadou debaixo de gelo por mais de 60 metros. Preparem-se para uma história de superação. O Ben Underwood era um garoto comum até os 3 anos, quando descobriu um câncer nos olhos. Infelizmente, ele perdeu a visão, mas não desistiu. O Ben desenvolveu uma técnica incrível de ecolocalização, tipo a dos morcegos, para enxergar o mundo. Estalando a língua, ele entendia onde as coisas estavam e criava um mapa na mente. Já ouviram falar de memória fotográfica? Agora imaginem isso multiplicado por 1000. É o caso do Stephen Wiltshire, um artista britânico que decora paisagens e detalhes com uma precisão absurda.
Ele ficou conhecido como o Homem-Câmera, porque desenha cidades inteiras com muitos detalhes, só de memória, depois de ver por pouco tempo. O Stephen foi diagnosticado com autismo quando criança e se encontrou na arte. Seus desenhos são obras-primas que impressionam pela precisão e beleza. E aí, pessoal? Depois dessa viagem pelo mundo dos super-humanos, deu para ver que a realidade é mais incrível que a ficção, né? Qual dessas habilidades vocês acharam mais legal? Contem pra gente nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no canal para não perder as nossas aventuras pelo mundo da curiosidade.